Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia a todos que nos acompanham todos os dias. Hoje, por um desejo do próprio Senhor, eu não consegui gravar na madrugada, mas estou gravando agora a nossa reflexão diária sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que o Jesus que na mesa da palavra nos convida também à mesa da sua Eucaristia, mas ele também nos alerta de que nós precisamos deixar as coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus. Saibamos compreender esses avisos que o Senhor vem nos dando, vem nos comunicando durante esta semana inteira, de modo muito particular no Evangelho de ontem e no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente de que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, como sempre vem nos alertar sobre os perigos do mundo. Quando nós deixamos de lado as coisas de Deus em detrimento às coisas da terra, nós caímos no pecado de não louvarmos e bendizermos a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós cometemos esta falha, nós nos entregamos na mão do pecado, porque nós começamos a nos esquecer de que as coisas de Deus elas têm relevância e importância, e não as coisas do mundo, que só têm importância, mas sem relevância. Importância porque são as coisas do mundo que nos nutrem, as coisas do mundo que nos dão a vida, que nos alimentam, mas as coisas de Deus nos transformam, transbordam para dentro de nós o amor e a misericórdia do Pai e nos colocam como criaturas diante do Criador. Quando nós conseguimos olhar na face do nosso irmão e enxergarmos o próprio Cristo, nós começamos a viver esse Evangelho plenamente na nossa vida. O Evangelho de hoje, junto com a primeira e a segunda leitura e o Salmo, nos convidam, nos remetem a que nós enxerguemos que o bom pastor alimenta as suas ovelhas com a palavra e com a Eucaristia. Quando nós nos tornamos ovelhas obedientes ao Senhor, nós começamos a viver esta realidade de uma forma mais plena e mais sábia. Vocês estão ouvindo um som ao fundo porque eu estou numa comunidade de São José Operário, aqui no sítio São José, onde acabamos de rezar, de celebrar juntos. E aí as crianças, que são um dom de Deus, estão ali fora brincando e se divertindo. Participaram ativamente da comunidade e agora estão lá fora fazendo o que toda criança precisa fazer, que é se divertir, que é brincar. Existe uma hora para tudo. E aí o convite que nós temos hoje no Evangelho é que nós saibamos responder: quem é Jesus na minha vida, na sua vida? Quem Ele é para mim e para você? Porque eu estou aqui, mas eu não sou. Eu estou
mas eu não sou. Jesus fala, eu sou, porque Jesus é, desde o princípio e até o final, ele continuará sendo. Nós estamos, hoje estou vivo, hoje tenho saúde, estou com saúde, hoje estou com disposição, hoje estou com o discernimento, hoje estou com a palavra de Deus. Amanhã posso não estar, daqui a pouco posso já não estar mais junto de vós. E aí esse é o convite para a conversão do nosso coração, que ele sempre esteja em busca do que é real, do que é importante, e não das coisas materiais. No Evangelho de ontem, Jesus mais uma vez nos convida a nós deixarmos as coisas do mundo para trás. Ele faz, dos comentários que ele mesmo faz para os seus discípulos, é que nenhuma ave planta aquilo que ela come. E Jesus nos diz que o Pai dá de alimento para todos. Se ele faz isso com os pássaros, por que não fará isso conosco, que somos a sua maior e melhor criação? Não é à toa que Deus nos entregou a criação para que nós a gerenciamos, para que nós a cuidemos. E aí nós, com a nossa iniquidade, os nossos pecados, acabamos condenando o mundo à nossa própria sorte. Hoje nós olhamos a natureza, mas nós não compreendemos que a natureza veio antes de nós na criação. Ela é mais velha do que nós na criação e nós a ofendemos tanto quando desmatamos, quanto derrubamos, quanto consumimos o não necessário, quando nós usamos o supérfluo e o desperdício ocorre. Deus nos deu com tamanha generosidade todas as coisas, inclusive a palavra, inclusive o seu corpo e o seu sangue através da comunhão eucarística, que não se mede aquilo que não se deve ter. E aí, nesta mesma palavra, nós precisamos ter em condição de compreender que nada deve ser desperdiçado, nada pode ser desperdiçado. E aí nós pegamos os profetas, e os profetas nos remetem a uma literatura um pouco diferente do Antigo Testamento, mas que nos conflita, porque Deus derrama sobre nós, o povo de Israel de hoje, os que estão na casa de Davi, bênçãos e graças por conta de um Cristo que virá. Mas nós o ferimos de morte, nós o matamos, e por este motivo, sobre nós também recairá a questão do choro e da lamentação. Jesus Cristo morreu na cruz porque ele não mudou uma vírgula do que ele disse, nem mudou um ato do que ele fez. Por isso ele foi assassinado. Por nossa culpa, nossa tão grande culpa, ele foi colocado na cruz. E quando nós não seguimos o Evangelho, quando nós não vivemos a palavra de Deus, nós o estamos crucificando novamente. Precisamos tomar cuidado para que nós não entremos nesse combate com o Espírito Santo, porque nós somos batizados por uma Santíssima Trindade, que nos dá um Pai, um irmão e toda a comunidade, através do Espírito Santo. E que nós precisamos olhar que este irmão que nos redime e que nos leva para o reino dos céus é o próprio Cristo, ninguém senão Ele. Na carta de São Paulo aos Gálatas, que nós ouvimos hoje na proclamação, São Paulo faz um comentário num trecho muito curto de alguma coisa que é extremamente importante. Todos nós somos iguais perante a Deus. Nenhum existe perante a Deus branco ou negro, grego ou judeu, preso ou livre. Todos somos iguais. Eu gosto de falar que o sangue que corre nas veias de toda a humanidade é vermelho e que o importante é o que está dentro, não o que está fora. Ainda nós hoje segregamos algumas condições e algumas pessoas. Os judeus faziam isso com muita facilidade. Se não fosse da raça deles, não vivia com eles. Se tivesse alguma doença, não vivia com eles. A mulher não era considerada como pessoa, era considerada como um objeto. Olha só a gravidade na qual o Antigo Testamento nos coloca e que hoje nós ainda vemos acontecendo. Quando nós vemos um negro, quando nós vemos uma pessoa mal vestida, quando nós vemos alguém que está à margem da sociedade, da comunidade, seja por qualquer que seja o motivo, o nosso olhar ainda é um olhar de julgamento, ainda é um olhar de condenação.
E o Jesus nos pede para que nós olhemos com o olho e o coração dele. Se nós fizermos isto desta forma, com certeza nós não vamos mais conseguir condenar ninguém, independentemente das condições que eles vivam ou que eles estejam. Neste sentido, nós precisamos entender que Jesus nos convida a vivermos a nossa vida plenamente, inclusive nas adversidades. Se nós rememorarmos o que foi proclamado, ele disse que nós vamos estar com ele, inclusive na cruz, que nós vamos passar por dificuldades, tantas quantas necessárias, para que nós cresçamos e aprendamos no próprio Cristo a louvar e bendizer o santo nome do Senhor. O cristão precisa necessariamente carregar a sua cruz, seja ela qual for, seja um emprego ruim, seja um relacionamento ruim, seja uma convivência em comunidade ruim, mas visando que aquilo precisa ser transformado, aquilo precisa ser mudado, de modo que uma coisa que seja ruim nos sirva de aprendizado para que nós a transformemos numa coisa boa, um sentimento bom e de gratidão. Rezemos então por todos os nossos entes, por todos os conflitos que nós temos nas nossas próprias casas, como nós temos também na nossa igreja, como nós temos na sociedade, tanta gente que anda perdida, procurando esse Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo. Nós pedimos sempre a intercessão de Nossa Senhora e de São José para que essas pessoas encontrem um lar, encontrem um lugar onde eles possam se acolher, tanto física quanto espiritualmente. E aí o nosso trabalho, nós que somos missionários, nós que somos discípulos, é evangelizar a esses povos, direcionando eles no caminho da salvação. Porque o caminho nosso, obrigatoriamente, passa por esta cruz. E se nós formos elevados com Cristo na cruz, nós vamos ressuscitar com Ele na glória de Deus. Jamais se esqueçam, meus irmãos, de que o nosso corpo é sagrado. Nós somos templos do Espírito Santo e da Eucaristia que nós comungamos através da palavra e do corpo e do sangue do Senhor. Saibamos reconhecer que não são todos os lugares que são dignos da nossa presença e que principalmente precisamos estar sempre em comunhão com Ele. Estando em comunhão com os nossos irmãos e com Ele, nós vamos seguir esta trilha que São José Operário, como patrono dessa comunidade na qual eu me encontro agora gravando este vídeo, nos ajude nessa caminhada. Ele que foi pai adotivo de Jesus, assim como Deus é nosso pai adotivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saibamos entender sempre que nenhum vídeo ou conteúdo na internet sobrepõe a Santa Missa. Nada sobrepõe a Santa Missa. Estamos sempre vivendo em comunidade, mas é o Cristo que nos nutre através da Eucaristia e o Cristo que nos nutre através da palavra, e é Ele quem é o nosso oriente, o nosso norte e o nosso rumo. Que nós possamos então pedir a bênção de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, de modo que nós possamos viver plenamente o seu Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José Operário, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente dia do Senhor, o Santo Domingo, e nos vemos em breve. Fiquem todos com Deus e que vos abençoe o santo nome do Senhor.